Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do neurologista Roberto Eustáquio da Mata Machado. Roberto, como que é feito o tratamento do AVC? Bem, o tratamento tem que... depende do tipo do AVC, como nós já vimos, né? É bem diferente o AVC hemorrágico do AVC isquêmico. No AVC hemorrágico, a gente, se tiver, por exemplo, o aneurisma, tem que ser tirado aquele aneurisma de circulação. Ou põe-se um grampo, ou então hoje em dia é mais fácil um cateterismo, você coloca uma molinha lá dentro desse aneurisma, dá um choque e aquilo pode coagular e tirar da circulação. Esse no caso do hemorrágico. Do aneurisma. Agora já o isquêmico, nós temos que fazer, inicialmente, faça às vezes anticoagulante, aí cada caso é um caso, né? Antiagregário plaquetário seria o caso de aspirina, né? Dessas medicações desse tipo assim, né? Hoje em dia tem vários medicamentos que reduzem a agregação das plaquetas, reduz a formação do coágulo e com isso então reduz a evolução, porque o derrame pode ir crescer naquele coágulo que está lá dentro, então ele reduz esse aumento do coágulo e pode até facilitar ele ser dissolvido e melhorar a circulação. Então, resumindo, tipo, o hemorrágico pode ser cirúrgico. Exato. O isquêmico não. Não, é tratamento clínico. Só tratamento apenas clínico. E como que é o prognóstico desses casos, Roberto? Tanto do hemorrágico quanto do isquêmico? Olha, o isquêmico, estamos falando mesmo do isquêmico, que é mais comum. Na verdade, 85% dos derrames são isquêmicos. Então é o mais comum. O entupimento que eu falei, tem uma área que realmente central morreu. Então seria o infarto cerebral. E tem uma área ao redor que funciona mal. Então nós vamos tentar, logicamente, lutar por essa área que está funcionando mal para melhorar. Por exemplo, oxigenar mais, né, melhorar a circulação naquele ponto, reduzir o aumento do coágulo que pode levar à morte também de uma área maior. Então são coisas assim iniciais. Logo depois, então, nós temos que fazer fisioterapia para tentar melhorar o mais possível aquela parte motora. Às vezes a pessoa perdeu a fala, a dificuldade de falar, vão ter um fonoaudiólogo. Então aí vai ser um tratamento combinado com várias especialidades. Desde o fono e tudo, né? Exato, inclusive fono, o clínico. Então você tem que corrigir a pressão, corrigir a diabetes, corrigir todas essas alterações que predispõem, afinal de contas, a um derrame. Você já comentou algumas coisas, mas fala alguma coisa sobre as sequelas, né? Então, mais um pouquinho das sequelas. Exato, então depende da área. Eu acho que essa parte assim que causa mais temor, né? Dependendo da área que morreu, então vai ficar uma sequela. Se pegou, por exemplo, a área motora do lado de cá, né, do lado direito, vai ficar a mão esquerda ou a perna esquerda com defeito. Então nós vamos ter que fazer bastante fisioterapia para que as áreas do lado possam compensar aquela lesão cerebral. Lógico que não compensa 100%, fica alguma sequela, mas nós fazemos tudo para que essa sequela seja mínima. E, inclusive, durante cerca de 2 anos, você faz fisioterapia, mas você pode melhorar ainda. Depois de 2 anos já é parte de sequela, já não tem tanta melhora assim. Mas durante 2 anos tem que melhorar até 2 anos, depois disso já fica difícil. Fazer o máximo possível. Roberto, e a faixa etária que é mais atingida? Bem, aí no caso, seria o normal é ser pessoas mais idosas. O AVC isquêmico é pessoa mais idosa. Lá para os 55, 60, a partir daí, né, não seria idoso, né? Melhor idade, né? Melhor idade, isso. Então seria na fase de 60 anos que é mais frequente. Mas encontramos aí, devido a problemas que foram citados aí, pessoas jovens que apresentam derrames, né, que apresentam AVC isquêmico. E inclusive a gente vê o seguinte, que é mais comum você pegar a quantidade de homens e mulheres, é mais comum no homem, mas se você for contar na população geral, dá mais em mulher, por quê? Porque mulher, ela vive mais que o homem, tanto você raramente se encontra viúva, você só encontra viúva quase, né? Então a mulher realmente vive mais, então ela tem mais chance de ter derrame. Mas assim, se você pegar uma população de homens e mulheres da mesma idade, você vai ver que ele é mais comum no homem. Roberto, às vezes a gente ouve falar, o que é ameaça de derrame? Existe isso? É um termo bem próprio. Seria o que a gente chama de isquemia cerebral transitória. O que é isso? Às vezes vem um coágulozinho, ele chega num vaso, vai subindo, chega num vaso pequenininho e aquele vaso, então, ele para de funcionar. Só que aquele coágulozinho pode ser dissolvido e passa direto. Então não causou a morte
daquela parte do cérebro. Então a pessoa recupera em menos de 24 horas, ela volta a ficar totalmente perfeita. Agora, isso é um aviso que, como sai um coágulozinho lá, pode sair o pai dele, né, sair um coágulozão, né, e causar obstrução grande e causar um derrame grave. Então, toda pessoa que já teve isso aí e recuperou, tem que ser bastante cuidado com esses remédios, principalmente esse que evita a agregação de plaquetas, que evita a formação de coágulo, para poder prevenir, então, um derrame. Roberto, na recuperação, o papel da família, por exemplo, a parte psicológica é importante na recuperação do paciente? Como que funciona? Como que você trata Toda isso? doença crônica é muito importante o apoio familiar. A pessoa, é lógico, nós somos imortais, a gente pensa que a gente é imortal. Você sabe que você vai morrer, mas a gente não pensa não. Ignora, Quando né? a gente tem uma doença grave, né, no caso do derrame, ou que seja um infarto, que seja um câncer, a gente vai, pô, eu vou morrer mesmo, isso aí é engozado, então eu me achava imortal. E, logicamente, a pessoa entra em depressão, qualquer doença crônica leva a depressão, leva uma série de problemas psicológicos, e, logicamente, nessa hora, o suporte familiar é essencial. Inclusive, se a pessoa ficar debilitada, se não está podendo andar, se está dependendo da cadeira de rodas, se não tiver apoio familiar, tá Exatamente, perdido. eu te perguntei porque justamente o derrame é uma coisa que às vezes ocupa muito a família, né? Então a família tem que ter muita paciência e dar realmente aquele apoio psicológico para melhora, né? Para a recuperação melhor do paciente. Exatamente. Roberto, tem umas perguntas dos nossos telespectadores, pode responder para a gente? Pois não. Vamos lá, a primeira pergunta, né, com a repórter Érica. Eu queria saber como identificar um AVC. Marina, então, eu acho que já falei algumas coisas aqui, e basicamente, então, seria, você vê pelos sintomas, algum déficit que apareceu, um déficit motor, um déficit sensitivo, uma déficit de visão, então, uma alteração na visão, isso aí vai nos levar a reconhecer, então, um derrame, como já foi dito. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber se uma explosão nervosa pode levar a um quadro de AVC. Bem, só a parte nervosa em si não, mas se a pessoa tem uma explosão nervosa, ela pode ter uma subida de pressão e essa subida de pressão pode realmente causar um derrame. Próximo. Queria saber se o AVC deixa sequelas. Rogério, realmente dependendo da lesão, dependendo do local que foi afetado o cérebro, que nós já dissemos aqui, pode ficar sequelas, às vezes sequelas bastante sérias. Próximo. Eu gostaria de saber se as mulheres são mais propensas a ter AVC. Adriana, em termos assim, de quantidade, como eu disse aqui, quase toda doença, infelizmente, acomete mais homem que mulher. Poucas doenças atacam mais a mulher do que o homem. E, nesse caso também, em termos quantitativos, se pegar um grupo igualzinho de homens e mulheres, os homens são mais acometidos. Agora, como mulher vive mais, ela chega mais na idade, mais chance de ter AVC ao longo de sua vida. Próximo. E eu gostaria de saber se uma simples dor de cabeça poderia levar ao AVC. Não, uma dor de cabeça pode ser um sinal de uma hemorragia subaracnoide. Então, como eu disse aqui, uma ruptura de aneurisma pode causar uma dor de cabeça intensíssima. E, de um modo geral, o AVC isquêmico, ele não causa dor. A pessoa paralisa sem ter dor nenhuma. Às vezes ela acorda só com o lado direito paralisado, com o lado esquerdo paralisado, não consegue mexer, mas a dor de cabeça em si pode ser só no caso de um AVC hemorrágico. Tomar cuidado, né, para quem está nos assistindo, às vezes tem uma dor de cabeça, já sai apavorado achando que vai ter um AVC, né? Exato. Então tomar cuidado, procurar um neurologista, fazer o diagnóstico direitinho. Tem mais alguma pergunta? Gostaria de saber se crianças também podem ter AVC. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui, até a próxima semana. Até a próxima, Érica. Camila, a criança pode realmente, é menos frequente, muito menos frequente, mas pode ter tanto, porque como eu disse, o aneurisma, ele nasce com a pessoa e vai crescendo aos pouquinhos. Pode algumas crianças arrebentar esse aneurisma ainda na infância e ter um derrame. E vamos supor, a pessoa ter uma doença cardíaca, que faz um coágulo. Esse coágulo pode sair do coração, ir para a cabeça e causar também um AVC isquêmico. Pode ser, às vezes, uma vegetação dentro do coração, né, dentro da válvula. As pessoas que têm reumatismo, elas são mais predispostas a ter derrame mesmo da infância. Roberto, antes da gente encerrar o programa, eu deixo aberto se você quiser passar alguma recomendação, né, para os nossos telespectadores. Fique à vontade.
apenas lembrar que não é para ninguém ficar apavorado com a doença. Acho que nós temos que desmistificar muitas doenças, e inclusive aquela pergunta foi feita, muito boa, até a respeito de dor de cabeça. Ninguém fica pensando que qualquer dor de cabeça é derrame. Na verdade, as dores de cabeça, mais frequentemente, são coisas benignas. A quase totalidade das dores de cabeça são nada mais que enxaqueca ou tensão emocional. Ao passo que raramente pode ser, como eu disse, um AVC hemorrágico, e tumor, que muita gente fica pensando que tem uma dor de cabeça muito forte, pode ser um tumor. Isso acontece excepcionalmente. Então, e todo mundo só pensa coisa ruim, né, Roberto? Pensa coisa boa. Né? Acho que a gente tem que ser mais otimista na vida. Roberto, quero te agradecer, muito obrigado, né, pela sua presença. Foi um prazer estar aqui, e em qualquer outra oportunidade aí estaremos novamente. Muito obrigado, Roberto. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde e Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.